Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou falar de curiosidades sobre um clássico do cinema que é um dos maiores filmes da história e que, sem dúvida, já conquistou uma legião de fãs. O que muita gente não sabe é que por trás do lindo conto de fadas que é a história do filme, o que aconteceu com os atores pelos bastidores não foi nem de longe o mar de rosas, muito pelo contrário. No vídeo de hoje eu vou contar alguns detalhes sobre o filme, como ele surgiu, eu vou falar um pouco como ele foi feito e vou citar também toda a confusão que ocorreu pelos bastidores e por fim eu vou citar fatos sombrios e obscuros que foram acontecimentos bizarros envolvendo os principais atores de O Mágico de Oz. E a história sobre o lado obscuro nos bastidores do filme, ao contrário do que muita gente pensa, não foi só entre os atores, mas também entre diretores e produtores. Isso inclui fatos envolvendo muitas confusões, casos de abuso, assédio sexual, agressão física e até mesmo acidentes nas filmagens. Então, gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês gostem e vamos lá! O Mágico de Oz é um musical infantil de uma história de fantasia que foi realmente um grande sucesso do final dos anos 30, paralelamente aos outros grandes clássicos da teledramaturgia, como O Vento Levou, A Branca de Neve e Os Sete Anões. Só que por trás de um investimento de grande sucesso que foi O Mágico de Oz, há também uma história bem desastrosa por trás que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Mas para que vocês possam entender melhor esse caso que envolve fatos bizarros que parecem ser tão fantásticos quanto a história do filme, primeiro eu vou ter que contar para vocês a história desde a sua origem. O Mágico de Oz é uma história que nasceu da literatura no início do século XX pelas mãos do escritor L. Frank Baum. Ele foi que deu vida ao Conto de Fadas, que foi um dos maiores sucessos editoriais da história, que resultou em uma sequência de 14 livros que relatavam as aventuras de Dorothy, uma garotinha que tem a sua casa levada por um tornado em Kansas, que a leva a um lugar fantástico que é a Terra de Oz. Lá, ela vive muitas peripécias tentando encontrar o Mágico de Oz, que é o único que poderá ajudá-la a voltar para casa. O filme, que a maioria das pessoas conhece até hoje, foi lançado em 1939 nos Estados Unidos e ele é baseado justamente no livro de Baum. E foi um longa que surpreendeu o público não só pela história em si, mas também principalmente pelo fato do filme ter sido exibido em cores vivas com o uso da tecnologia Technicolor, que na época foi uma grande novidade. E vale ressaltar que no começo do filme, em todas as cenas feitas na fazenda em Kansas, as cores são em tons amarronzados, em sépia. E depois que vem a cena da chegada de Dorothy à Terra de Oz, tudo ganha um colorido intenso, que foi um trabalho feito após as gravações. O autor do livro recebeu $75 mil por direitos autorais, o que foi uma quantia considerável para a época. E para a produção do filme participaram 5 diretores e 14 roteiristas. Mas ao contrário do que muita gente pensa, na teledramaturgia o título não fez sucesso assim logo de cara, muito pelo contrário. A primeira exibição do longa, inclusive, foi um fracasso. O filme estreou nos Estados Unidos no dia 25 de agosto de 1939 e chegou no Brasil no dia 18 de setembro daquele mesmo ano. O longa de Victor Fleming chamou a atenção do público por exibir nas telas do cinema cenas ultracoloridas feitas com a tecnologia Technicolor, porém ele foi considerado um fracasso de bilheteria. Ao todo, a obra custou $2.700.000, que foi um investimento mais caro para aquela época, até a década de 1940. Porém, o filme rendeu somente $3 milhões para o bolso da MGM.
O filme só se tornou o fenômeno que conhecemos hoje quando foi relançado em 1949 e quando foi exibido pela primeira vez na televisão pela CBS no ano de 1956. A estimativa é que 45 milhões de pessoas tenham assistido ao filme naquela ocasião. O Brasil, inclusive, foi um dos poucos países onde o filme foi bem sucedido nas bilheterias em sua exibição inicial. E a história não só é marcada pelo fracasso inicial na teledramaturgia que eu acabei de contar, como também pela grande confusão nos bastidores e fatos bizarros envolvendo os atores. Então eu vou entrar nessa parte falando primeiro sobre a produção do filme, que foi também uma confusão danada, onde ocorreu troca-troca de diretores. A maior parte do elenco foi trocada também, assim como o figurino, etc. E a produção do filme foi tão conturbada que o filme, inclusive, demorou a estrear. O Mágico de Oz começou a ser rodado no dia 13 de outubro de 1938 e só terminou as filmagens em 16 de março de 1939. Ao todo, o filme teve 14 roteiristas e 5 diretores. O primeiro foi Richard Topp, que foi demitido porque o resultado não agradou aos produtores. Em seu lugar veio George Cukor, que não chegou a dirigir nenhuma cena. O terceiro foi Victor Fleming, que rodou a maior parte do filme, mas abandonou o projeto porque foi chamado para dirigir e o vento levou. Depois veio King Victor, que assumiu o posto e terminou de rodar o filme, principalmente as cenas do Kansas em sépia. E por fim, o produtor Melvin Leroy chegou a dirigir algumas cenas. E para escalar os atores foi também uma grande confusão. Só para vocês terem uma ideia, o papel principal da Dorothy foi estrelado por Judy Garland. Só que a atriz não era a primeira opção para o papel. Afinal, a história original já deixava bem claro que a personagem era uma criança de apenas 10 anos, sendo que a atriz já tinha 16. Por esse motivo, de início, a produtora chegou a cogitar Shirley Temple para o papel, que na época era uma atriz mirim que se parecia muito, inclusive, com a Maísa Silva quando criança. Mas o cachê dessa garotinha era alto e ela não sabia cantar. Uma outra atriz mirim também foi sondada para o papel, só que ela já era contratada pela Universal, que era um estúdio, concorrente. Então, mas por falta de opção, Judy Garland acabou ficando com o papel principal e o maior motivo pelo qual ela conquistou o papel foi que ela tinha uma voz incrível para cantar, o que seria perfeito para ela estrelar o musical. E a confusão nos bastidores não para por aí não. Logo no início, na escalação dos atores, Ray Bolger foi chamado para fazer o papel de O Homem da Lata. Buddy Ebsen para fazer o papel do Espantalho, só que Ray Bolger insistiu que queria ser o Espantalho e trocou de papel com Buddy Ebsen. Só que isso acabou trazendo consequências ruins para Buddy Ebsen, porque ele teve uma reação alérgica à maquiagem que continha pó de alumínio, o que era nocivo para as vias respiratórias. Só que ele acabou inalando o pó que entrou em seus pulmões e por isso o ator teve que ser levado às pressas para o hospital. E para sua decepção, enquanto ele estava internado, ele soube que havia sido substituído pelo outro ator, que era, no caso, o Jack Haley. Buddy Ebsen disse que essa foi a maior humilhação de sua carreira. Ele também chegou a sofrer por cortes e ferimentos com a roupa do personagem O Homem da Lata. Além do acidente ocorrido com o primeiro ator de O Homem da Lata, Jack Haley, que foi o ator substituto, também sofreu com a tinta usada para o personagem. Ele quase ficou cego e ficou internado por 4 dias no hospital por conta de uma reação ao pigmento. E além disso, ele também não conseguia se sentar com o figurino. E para descansar, ele tinha que encostar em uma placa. Anos mais tarde, ele declarou que não sentia orgulho do filme, pois as filmagens para ele eram um inferno. Ray Bolger, que ficou com o papel do Espantalho, por sua vez também teve problemas com a maquiagem. As próteses que ele usava causavam marcas em seu rosto, que levaram mais de 1 ano para desaparecer. E com isso, ele acabou perdendo muitos trabalhos e o ator só conseguiu retornar ao cinema com o filme Sunny, feito em 1941. Para o papel da Bruxa Malvada do Oeste, a atriz Keila Sonskagin foi a primeira opção, só que ela desistiu do personagem porque ela não queria parecer feia no filme.
Foi aí que entrou a Margaret Hamilton, que foi chamada para o papel, e ela inclusive era grande fã do livro O Mágico de Oz. No momento em que ela ligou para o agente para saber qual papel estava sendo cogitado para ela, o agente respondeu: "Pro de bruxa, qual mais seria?" E o curioso é que em O Mágico de Oz, a personagem que ela fazia era bem mais velha, sendo que a atriz tinha apenas 36 anos, enquanto a outra atriz que fazia o papel da Glinda, a bruxa boa do Oeste, era uma personagem bonita e jovem, só que a atriz já estava com 54 anos, o que é uma coisa bem estranha, né, para as duas mulheres nessa idade em 1939. Mas o pior mesmo foi que a atriz Margaret Hamilton acabou sofrendo consequências graves reais de seu personagem. Ela inclusive teve que ficar afastada dos sets por mais de um mês, após ter se queimado durante a cena dos desaparecimentos de sua personagem na Terra dos Monkeys. Na cena, ela deveria cair no alçapão, sendo seguida por faíscas. No entanto, o planejamento falhou e o fogo começou a sair, mas o alçapão não abriu rápido como deveria. No momento do acidente, ela sofreu queimaduras de terceiro grau quando uma explosão cenográfica atingiu seu rosto. Isso fez com que a maquiagem dela derretesse. E para remover a maquiagem derretida, foi preciso usar um forte solvente que causou ainda mais dores à atriz. A maquiagem aquecida lhe causou queimaduras não só no rosto, como também nas mãos. E mais tarde foi descoberto que um dos componentes dessa maquiagem era cobre, o que provocou o superaquecimento da mesma. E até a dublê escalada também se queimou durante as gravações. A coisa foi tão feia que Margaret Hamilton teve a maioria de suas cenas cortadas na edição final, porque elas ficaram inapropriadas para serem exibidas ao público. E o sofrimento que os atores passavam nas gravações não para por aí não. O ator Borla, que fazia o papel do Leão Covarde, já que usar um traje para o personagem que pesava mais de 45 quilos. Detalhe que essa roupa era feita com partes de leão de verdade e era muito quente. E ainda por cima, a tecnologia Technicolor, que foi o que possibilitou que o filme fosse exibido em cores, exigia mais luz do que o normal. Por isso, nos sets das filmagens, fazia um calor insuportável que chegava a 40 graus Celsius. Nessa temperatura e ainda por cima com aquela roupa, o ator ficava suando o tempo inteiro durante as filmagens e saía ensopado no final do dia. Várias pessoas se responsabilizavam por lavar o traje a seco para que fosse usado no dia seguinte. E mesmo assim, a roupa deixava um cheiro desagradável que incomodava até o resto do elenco. E ainda tinha a prótese do leão que o ator tinha que usar, o que impossibilitava eles de comer alimentos sólidos, porque esse material era feito em algumas partes com papel marrom e poderia se desfazer. Por esse motivo, o ator só podia se alimentar de líquidos, como sopas e milkshakes, durante a maior parte das filmagens. E o mais interessante é que, a princípio, os diretores queriam que esse personagem, o Leão Covarde, fosse interpretado por um leão de verdade. Afinal, na vinheta do filme, aparece um leão de verdade, né? Só que eles acabaram desistindo dessa ideia absurda, porém, eles fizeram o ator passar pelo sofrimento da fantasia, o que também foi um absurdo, até que em 2014 essa fantasia foi vendida por mais de 3 milhões de dólares. E não só os atores sofriam nos bastidores, como os figurantes chegaram a sofrer nas gravações. Vários figurantes que interpretavam os macacos voadores alados também chegaram a se ferir nas filmagens. Eles eram suspensos por cordas de piano e por isso eles eram derrubados no chão bruscamente, à medida que eram abatidos em cena. E a situação era tão feia nos bastidores que até o cachorrinho que fazia o papel do Totó, que era o companheiro da Dorothy, também sofreu. O bichinho, que na vida real se chamava Terry, precisou ser substituído porque um figurante pisou nele durante as gravações. Judy Garland, que fazia o papel da Dorothy, na época quis adotar o bichinho, só que o treinador dele não deixou. Agora eu vou falar da situação bizarra que a atriz protagonista Judy Garland passou nos bastidores, que eu inclusive fiquei impressionada quando eu fui pesquisar e eu até deixei para falar depois. Aliás, eu nem sei se dá para dizer qual dos atores sofreu mais durante as gravações, se foi ela ou se foi os outros atores que contracenavam com ela, porque o que ela passou para a idade que ela tinha na época, gente, foi um absurdo.
Para começar, ela pegou o papel de uma personagem que era uma criança de 10 anos, só que a atriz já era uma adolescente que tinha seus 16, 17 anos. Então, pelo fato do filme ser infantil e ela ter que fazer o papel de uma criança, ela sofreu uma pressão que, para uma pessoa como ela, que era tão jovem, não foi brincadeira. Isso sem falar os abusos que ela sofreu durante as gravações, envolvendo abuso sexual e até mesmo agressão física. Para dar vida a uma personagem de 10 anos, Judy Garland era obrigada a usar um espartilho muito apertado para esconder sinais em seu corpo da adolescência, como seios e quadris de uma adolescente de 16 anos. Resumindo, nas filmagens ela tinha que aparecer com o corpo de uma criança. E para isso, ela era forçada a fazer uma dieta absurda para ficar mais magra possível, para parecer que tinha o corpo de uma criança mesmo, entendeu? Ela ainda usava uma espécie de capa sobre os dentes, um arco para mudar o nariz, além de um corsete para afinar sua silhueta para parecer mais infantil mesmo. Ou seja, muita pressão para uma menina de apenas 16 anos, né? E como ela não podia nem se alimentar direito devido a essa pressão toda para parecer que tinha o corpo de uma criança, tinha momentos que ela não aguentava e ela até chegava a fugir nos intervalos das gravações para se encontrar com o Mickey Rooney, que era um ator também, amigo da atriz, que oferecia comida a ela. Porém, se alguém visse isso, a atriz era logo repreendida, tanto que o diretor do filme, Victor Fleming, sempre que via isso acontecer, ele falava coisas que colocavam a mina para baixo, ele comparava ela com as outras atrizes, ele falava que ela não era tão linda quanto as outras e que por isso ela deveria dar valor à oportunidade que ela estava tendo, que no caso era interpretar um papel de grande destaque em um filme. E para aumentar ainda mais o sofrimento da garota, a mãe dela controlava tudo o que ela comia em casa e ainda ameaçava contar para o diretor se ela não estivesse seguindo a dieta à risca. E para aliviar a fome, o sofrimento da dieta ou até mesmo a pressão que ela estava sofrendo, a garota fumava cigarros, o que inclusive era até permitido para ela fazer. Ela ainda tinha que tomar remédios para emagrecer, para parecer mais nova, e ainda era obrigada a usar drogas estimulantes e depressivas. Com isso, a atriz acabou ficando viciada em comprimidos para dormir, devido à rotina exaustiva de gravações e ensaios. Dizem que esse fato acabou se tornando um trauma para a atriz, que ao longo de sua vida passou a sofrer com distúrbios envolvendo seu corpo durante muitos anos, até que ela acabou ficando viciada em remédios para emagrecer, se afundou em dívidas, tentou suicídio várias vezes e no final das contas morreu de overdose de forma prematura aos 47 anos em 1969. E como se não bastasse toda aquela pressão que a atriz sofreu para ter um corpo de uma criança para o papel do filme, ela ainda sofreu com abuso sexual durante as filmagens naquela época. Os anões que contracenavam com ela durante as filmagens ficavam passando a mão no corpo da atriz por debaixo do vestidinho azul dela. Eles se aproveitavam da situação justamente por serem muito pequenos, só que eles já eram homens de cerca de 40 anos. E o que é mais revoltante é que esse caso de abuso só veio à tona muitos anos mais tarde, quando o ex-marido da atriz publicou um livro que era uma biografia do casal, e foi ele quem relatou nesse livro que os anões passavam a mão no corpo dela. Segundo o relato dele, está escrito no livro que os anões achavam que escapariam de qualquer acusação e que poderiam fugir pelo fato de serem pequenos. E com isso, eles fizeram da vida da Judy um inferno no set, colocando as mãos por debaixo de seu vestido. E os homens tinham 40 anos ou mais. E detalhe que esse livro ele foi publicado em 1992, quando a atriz já tinha falecido havia muitos anos. E o sofrimento pelo qual a atriz passou nos bastidores não para por aí não. Ela chegou até mesmo a sofrer agressão física nos bastidores. Tem uma certa cena em que a Dorothy tem que bater no rosto do Leão Covarde. Só que a atriz não conseguia ficar séria para fazer essa cena e teve um ataque de riso. Na verdade, todo mundo caiu na risada durante a gravação nessa cena. Então, o diretor Victor Fleming, ele resolveu puxar a menina de lado de uma forma bem ríspida e deu um tapa na cara dela.
E essa foi uma situação que fez com que a menina ficasse muito constrangida. E aliás, inclusive no início, né, das gravações do filme, o ambiente era bem hostil para a atriz. Os atores que faziam o papel de Homem da Lata e o Espantalho, eles até gostavam dela, só que tem algumas cenas em que eles demonstravam ser bem vaidosos durante as gravações. Na verdade, a atriz, ela sempre procurava ser gentil, educada, tratando a todos como senhor. Só que, anos depois, a atriz revelou que tem uma certa cena em que eles ficavam empurrando ela para que eles pudessem aparecer mais do que ela. E outro fato também sobre os bastidores do filme que eu achei ridículo quando eu fui pesquisar é que para o filme foram contratados mais de 350 anões para fazerem os papéis dos habitantes dos Monkeyland. Eles ganhavam apenas $50 por semana, enquanto o cachorrinho Totó recebia $125 no mesmo período. Então quer dizer que um cachorrinho valia muito mais do que os anões, né? E outro detalhe também é que a maioria dos anões não sabiam cantar e nem falavam inglês corretamente. E por isso, a maioria deles eram dublados por cantores profissionais. Tanto que no filme só é possível ouvir 2 desses anões falarem. E também somente aqueles que entregavam a Dorothy um buquê de flores não precisavam ser dublados. E por falar dos anões, outro fato também de arrepiar que eu vou falar agora é que reza a lenda que um dos anões cometeu suicídio no set durante as gravações e que em uma das cenas é até possível ver o vulto do corpo dele pendurado em uma árvore na versão original do filme. E o burburinho foi tanto que nas próximas edições do filme essa cena foi cortada. O estúdio sempre negou essa história de suicídio. Na época, eles disseram que a figura ao fundo era o grande pássaro e depois eles disseram outra coisa, que aquilo era um grande guindaste. E ainda tem boatos de que o filme, de certa forma, estaria ligado ao ocultismo. Dizem que a história contada por Eric Frank Baum é uma adaptação das crenças religiosas dele. O autor era membro da Sociedade Teosófica, uma organização empenhada em pesquisas sobre ocultismo. Essa teoria diz que a estrada de tijolos amarelos em espiral, as bruxas do leste e do oeste e algumas falas do filme estariam ligadas à religião. Para os estudiosos, o mágico é uma metáfora para Deus e explica que aquele Deus que todos procuram para conseguir algum desejo, na verdade, é uma farsa. Na história, os 3 amigos de Dorothy buscam um cérebro, um coração e a coragem, só que esses itens já estariam dentro de cada um, não sendo preciso alguém para dar essas coisas. E existe outra lenda também que afirma que um disco da banda Pink Floyd, que seria o The Dark Side of the Moon, estaria ligado ao filme, porque a sequência das músicas se encaixaria perfeitamente na história. Porém, a banda nega qualquer tipo de relação com o filme. Bom, gente, esse foi o vídeo que eu decidi trazer aí para falar sobre as verdades, né? Que são coisas bem obscuras, bem sombrias, bem insanas mesmo, sobre os bastidores de um clássico que é o filme O Mágico de Oz. Na verdade, eu acho que poucas pessoas fazem ideia ou sequer imaginam, né, que essas coisas bizarras aconteceram durante as gravações do filme. Eu, quando fiquei sabendo pela internet e fui pesquisar mais a fundo, eu também fiquei impressionada pelas coisas que os atores tiveram que passar com a fantasia, com a questão do figurino. Eu achei isso um absurdo, mas também eu acredito que naquela época, pelo fato dos recursos não serem tão avançados para fazerem coisas assim, tipo aqueles efeitos especiais maravilhosos que a gente vê hoje, eu acho que naquela época os recursos ainda eram muito precários. Então, por isso que os atores acabavam, né, sendo submetidos a passar por sofrimento, usando fantasia, maquiagens, coisas que eram muito perigosas para eles mesmos. Então, assim, eu acho que por isso os diretores, os produtores não se preocupavam muito com a segurança deles. Mas é claro que isso é super importante no caso da atriz principal, né, que foi a Judy Garland, que fazia a Dorothy. Eu também achei um absurdo as coisas que ela teve que passar, fazer dietas, tomar remédio para parecer que ela tinha um corpo de uma criança. Eu acho assim, se fosse nos tempos de hoje, isso seria totalmente desnecessário, tanto que a gente pode adaptar facilmente atores que são mais velhos para personagens que são mais novos, né?
Mas assim, eu acho que o que me revoltou mais, o que eu achei mais revoltante, foi o fato dela ter sofrido abuso sexual, né? No caso, como eu narrei antes, né? Que os anões ficavam passando a mão no corpo dela por debaixo do vestido. Eu achei isso assim revoltante, e o que é mais triste ainda foi o fato da atriz ter ficado calada diante dessa situação. Até porque eu acho que naquela época esse assunto de abuso sexual não era tão comentado, não era tão falado como é hoje. Então, por isso, eu acho que naquele tempo isso era mais tolerado pela sociedade, infelizmente. Mas, infelizmente, a própria atriz acabou sofrendo as consequências, né, do assédio, dos abusos, da pressão que ela sofreu devido à carreira dela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô gravando essa parte final aqui com o celular, porque a bateria da minha câmera descarregou. Mas, gente, eu quero falar pra vocês que esse canal tá aberto para qualquer troca de informações. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar sobre os bastidores do filme que eu não tenha falado nesse vídeo, podem ficar à vontade para comentar, para falar. E assim, esse foi um vídeo bem difícil que eu fiz, porque eu pesquisei bastante também. Assim, eu dei o meu melhor de mim para falar a verdade, né, por trás do filme Mágico de Oz. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão também para me dar, de algo assim para eu pesquisar, para eu trazer no vídeo, podem deixar nos comentários também. Então, gente, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!